Graças e paz, irmãos. Muito obrigado, irmãos, por me suportar mais uma vez. O pastor Juscelio é muito educado e ele é muito inteligente. Aí o que é que ele faz? Ele liga para mim e diz: a igreja está querendo você. Aí o que é que eu penso? Estou sendo aceito. Aí eu venho todo me sentindo, né? Me achando. Mas já sei que não é nada disso. Eu sei que é a bondade dele e a misericórdia do Senhor. E a saudade das 3 Caróis, né? Para a gente não deixar em vão, né? Então eu nunca vi isso em lugar nenhum, viu? Só aqui. Irmãos, a gente está falando esses dias, obrigado, meu irmão, sobre um assunto, né? Porque quando o pastor falou, né, que a gente vem para a igreja, a gente vem para as reuniões para adorar o Senhor, para louvar, para rever os irmãos que a gente gosta, né? Tem alguns que a gente não gostaria de ver, mas vê assim mesmo. Para a gente não mentir, né, irmão? Tem irmão que a gente deseja, quero que ele não esteja lá. Se estiver, fique lá do outro lado, fique cá. E eu penso assim, às vezes, que eu estou na carne. Quando eu estou no espírito, não. Quero ver todo mundo, né, irmão? Mas a gente vem para rever os irmãos, a gente vem para dizimar o Senhor, para ofertar. Vem para ofertar também na vida dos irmãos, para ser ofertado. A gente vem para ter comunhão, né? A gente não é espectador, a gente não fica como... Aqui abrem-se as cortinas, os que fazem, né, que trabalham, vão no camarim, faz a maquiagem, abre-se as cortinas e fica todo mundo bonitinho. Não, nós somos a família. A família é o pai, a mãe e os meninos, né? Fazendo tudo certinho, às vezes nem tanto. E a irmã teve uma lembrança boa, né? Que eu falei que quando eu errava, quando era menino, minha mãe, né, para não bater na gente, pegava a Bíblia e dizia: lê, meu filho, vai lendo o Salmo, a mamãe está ali. E a mamãe sabia e disse assim: não, mas valendo que eu estou ouvindo, só que não ouvia nada. A gente terminava valendo, são 150 salmos. Né? Valendo, e era valendo. E a irmã perguntou qual era o salmo que ela mandava eu ler. Eu digo: são 150 salmos. Então veja quanto tempo a criança, quando está pintando, está doida para voltar para lá, né, Marlúcia? E aí, né? E aí fica lendo, aí o sangue esfria, baixa, daqui a pouco pronto, resolve tudo. Então, assim, a Bíblia diz, irmãos, que para as costas do tolo é a vara, e para o crente é a palavra. Viu? O que resolve o seu problema não é caso o pastor Juscelio chegue aqui com um bigodão, a voz encorpada, né? O que resolve é a palavra. A vara foi feita para as costas do tolo. E aqui não tem tolo, né? A Bíblia diz que... Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, como é que a ovelha é corrigida? Com a voz do Senhor. E qual é a voz do Senhor que a gente tem mais acesso? O que é mais acessível para a gente? A Bíblia, né? E o que é que a gente vai usar? A Bíblia. O que é que a gente usa? A Bíblia. Só que tem assuntos que não são muito simpáticos, né? Não são muito fáceis, né, de a gente ouvir. Até porque tem dia que a gente se prepara psicologicamente. Hoje vai ser aquela palavra. E às vezes às vezes não. Às vezes... acontece uma palavrinha que pega a gente naquele assunto que a gente não quer ouvir. Mas como o assunto é competição, eu quero dizer que eu não vou pregar para fazer com que os irmãos deixem de competir uns com os outros, mas eu vou acreditar que nós estamos fazendo isso para que não aconteça a competição. Eu não acredito que eu não estou me enganando, eu acredito que eu estou falando a coisa certa, porque o nosso coração é enganoso, e às vezes a gente, em nome de Cristo, em nome do Evangelho, faz tanta coisa, mas que no fundo tem lá uma competiçãozinha. Hoje um irmão lá na escola dominical me perguntou assim: como é que a gente pode pôr outro fundamento, quando Paulo fala na carta aos Coríntios, né, no que já está posto? E aí eu perguntei: o que é que você faz? Eu canto. Qual é o dom que você tem? Não, o dom é o que Deus deu à igreja. Então a gente não precisa ter a falsa modéstia de dizer que não tem o dom que Deus deu. Por exemplo, quem não canta, quem não recebeu o dom da música, vem aqui cantar? Não, igual a quem recebeu, né? Os dons foram feitos para a edificação da igreja. E ele disse, né, eu canto. Então pronto, como é que você pode pôr outro fundamento dentro daquilo que você faz? Quando você chega diante do espelho, quando vai se preparar para uma reunião, para a igreja, você diz: hoje eu vou arrasar. Hoje eu vou pegar aquela música, aquela que faz o nome de Cristo junto com o meu ser glorificado, né? E a gente vai receber um louvor dividido com Cristo. É isso que está dizendo. Outro fundamento, onde na verdade o fundamento é Cristo. Tudo deve ser em Cristo, né? Começa nele e termina nele. E nós aprendemos assim, né? Que comais, que bebais, porque façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então esse é o alvo da igreja, essa é a vida da igreja, para que Cristo seja glorificado em tudo que eu faço.
Então, mas como é que eu vigio as minhas ações? É só, né, que temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou isso aos Gálatas, talvez a gente fale sobre isso, que é que anda no Espírito não faz o desejo da carne. Então, toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa da carne, e que tem a lista, né, das coisas da carne, a gente sabe que está sendo usado pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, que também em competição é um dos assuntos seríssimos, né, em competição, que é egoísmo. Tem competição, tem egoísmo ou tem egoísta em atividade. E para a gente começar, irmãos, eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, Filipenses capítulo 1. Se você perceber que tem alguém sem Bíblia, ou com dificuldade, ajude seu vizinho. Em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler algumas coisas do versículo 12. Encontraram? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Acharam? Pronto. Diz assim: e eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, o que é que diz mais? Para maior aproveito, né, para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfias, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Versículo 18, ele diz: mas que isso importa? Pergunta que Paulo faz, né? Conclusão é: contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou por fingimento, ou em verdade, nisso eu me alegro, e me alegrarei, me regozijarei ainda mais. Então, irmãos, aqui está Paulo explicando, né, a igreja, né, que é a mesma coisa que explicar a gente, explicava também lá, mandava essas cartas. E o objetivo de Paulo era mostrar para a igreja que tinha gente que trabalhava, gente, né, séria, gente com o coração na obra, gente com o coração disposto, gente com o coração aberto, para contribuir para que o Evangelho fosse anunciado, contribuir de todas as formas, contribuir com a ação física, contribuir com a presença nos lugares, contribuir com dinheiro. Um pastor me chamou para pregar na igreja, né, e depois que eu estava pregando não era o assunto, não tinha nada. Aí eu fiquei mais pentecostal assim, me deu vontade de falar sobre dinheiro. Aí eu fiquei na dúvida, mas não é o assunto, eu vou falar sobre dinheiro no meio da mensagem, fiquei. Mas aí eu resolvi falar, né, com uma pincelada, né, sobre o assunto que não estava aqui. E depois ele me chamou para pregar de novo, aí eu falei: qual é o assunto? Ele falou: é dinheiro. O povo gostou como que daquele assunto que você levou. Quer dizer, eu preguei quase uma hora, falei 5 minutos sobre dinheiro, e a igreja precisava ouvir falar sobre dinheiro. E se eu fosse pentecostal, eu dizia assim: Deus me usou, que eu fiquei meio na dúvida, né? Mas foi Deus que usou, né? Só que nós temos dificuldade de falar sobre alguns assuntos como se fosse, assim, pecado. Nosso assunto aqui não é dinheiro, só porque eu me lembrei de lá, e falando que todo assunto que a gente deve aprender é na igreja. Nós somos o quê? Não somos uma família? E a gente vai buscar informação aonde? Na família, não é? E se não tiver alguém com a capacidade ou com o dom, né, aí o pastor Juscelio vai buscar fora, conhece pessoas e vai trazer, caso não tenha algum assunto que aqui a gente domine. Mas o certo é que a igreja vai ser edificada em todos os assuntos, porque esse é o papel do pastor, que é o pai, para cuidar da família. Só que para isso a igreja precisa depositar confiança no pai. Eu, como filho de Juscelio, não posso olhar para Juscelio, né? Será que ele realmente
merece essa confiança? Será que foi Deus mesmo que deu? Será que ele está sendo usado por Deus? Esse coração não pode existir em mim, já que eu resolvi estar aqui com ele. Porque a diaconisa, por exemplo, ela resolveu ir. E aí? A igreja é livre no Senhor. Conversou com o pastor, está livre. Marlúcia está ali, congregou com a gente lá. Não, eu gosto de falar porque eu te amo, eu tenho que lhe abusar. Quando a gente ama, a gente abusa. Eu fiquei muito alegre que Marlúcia me deu um beijo ali. Por quê? Porque Marlúcia está sendo abençoada. Qual é a minha tristeza? Se eu visse Marlúcia desviada, fora de Jesus. Mas não importa. O que importa é que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então o que é que Marlúcia está fazendo aqui? Se edificando, sendo abençoada. E aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a ovelha precisa ouvir assuntos que são tratados no corpo da igreja de forma legal. Porque tem assuntos que são ilegais. Mês passado que eu falei aqui, tem coisas que são secretas e tem coisas que passam do secreto para as trevas. E eu sei que foi muito pesado naquele dia, mas o Senhor me autorizou. Dizer que a ovelha está nas trevas, estou entre alguns assuntos, vou aliviar, né? Alguns assuntos, a gente sai do secreto para as trevas, isso é muito perigoso, porque a gente pensa que tem algum particular na nossa vida, que a gente possa guardar e não expor à igreja e não expor ao pastor. E a pergunta é, pode se esconder alguma coisa de Deus? Não. Então não é em vão a gente tentar esconder uma coisa que está lá e que Deus está vendo? Quando os irmãos estavam cantando aqui que grandes coisas vão acontecer nesse lugar, a minha oração é, Senhor, no meu coração, neste lugar, eu quero que se existe alguma treva, algum lugar onde o Senhor ainda não consiga dominar, que eu saia daqui com esse assunto resolvido. Que eu não lembre de nada que esteja em mim, que assim, aqui Jesus ainda nunca ouviu falar sobre esse assunto. Porque às vezes a gente cai na bobagem de pensar que não vou orar sobre esse assunto, né? Não tenho coragem, tenho timidez, eu não vou expor, diante daquele que vê a gente por inteiro, conhece a gente todo. E o apóstolo Paulo trata desse assunto com a igreja e mostra à igreja que ele diz, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam as coisas como estão acontecendo, como aconteceram e como vão acontecer. Paulo fala de um projeto que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Então, isso precisa ser passado, né, claramente para a igreja, através de o pastor José, da missionária Luciana, e quem ajuda, os que ajudam ele aqui, com esse objetivo de deixar claro para a igreja, com esse espírito de família, que é o que somos. Aquela coisa boa, o pai chama o filho quando está errada, Lu mesmo quando chama Gel lá, né? Isso até uma leoa. Gel já vem tremendo. Mas Gel vai gostar. Um dia ele vai olhar assim, rapaz, você vê a irmã mesmo, ela ficou alegre quando ela se lembrou que minha mãe me batia, né? Para não me bater, me castigava. Mas quem ganhou com isso? Eu e ela. Então, nossos pais, quando chamam a nós, os pastores, quando nos chamam para corrigir, é com o objetivo de fazer com que a gente saiba muita coisa que a gente aprendeu, e na nossa cabeça foi posto muitas ideias erradas por causa dessa falta de comunicação, né, com a pessoa certa e de transparência com a pessoa certa. Isso é muito perigoso, irmãos, a gente ter ideias separadas, né, da igreja, ideias individuais, igrejas independentes. Eu falei aqui, não foi daquele líder que teve aquela ideia, que quando ele disse que só colocaria aquela ideia em prática quando ele fosse líder. Eu falei isso aqui, não falei? Falei não? Tô ficando... Falei não? É um irmão que ele tinha, na época eu presidia os jovens de cinema, que eu falei que eu era presidente dos jovens, e ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu tenho muita ideia para passar para os jovens. Falei isso aqui não? Então pronto, eu não sei quem está velho, se sou eu, sou algum, mas vamos lá. Então e aí ele falou, eu tenho muitas ideias para trazer para os jovens, né? Eu falei, poxa, que bom, então vamos botar essas ideias em prática. Quais são as ideias? Irmão, eu não sou presidente não.
E quando é que você vai botar essas ideias? Quando eu for o presidente dos jovens. Aí no ano seguinte a gente botou. E ele botou as ideias em prática. Só que não funcionou nada. Porque a igreja, irmãos, é de Deus. Se for para a glória do homem, Deus disse, a minha glória eu não dou a ninguém. Então, se fizer alguma coisa, tem que ser para ele, por causa dele, a glória tem que ser dele, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o último, ele é tudo em todos. E mais ninguém. Se alcançamos alguma coisa por causa da cruz que nos tornou digno, mas nós não somos, não. A Bíblia diz que é a nossa justiça, ou seja, o que a gente faz de melhor. Pense no seu melhor. Melhor que você pode ter para oferecer a Deus, sem a cruz de Cristo, é visto como trapo de imundícia. Não vale nada. Mas por causa dele, Jesus, é que ele nos aceita. Então, quando vem uma ideiazinha que a gente vai contribuir, aí o que é que o nosso coração enganoso, que Jeremias diz? Que nada, isso aqui foi um alto grau de capacidade administrativa, vou passar essa ideia assim, nada. E a gente tem essa tendência. Então o apóstolo Paulo disse, eu quero que vocês saibam das minhas prisões, quero que vocês saibam que essa prisão contribuiu, né, para o melhor, para um maior proveito do evangelho. As prisões de Paulo, a situação que Paulo estava enfrentando, a dificuldade, era para maior proveito. Agora veja o que é o contrassenso. Paulo estava preso e estava alegre porque as prisões contribuíam para para o melhor crescimento do evangelho. Às vezes a gente está solto, está livre, tem ideias boas, não está sofrendo nada e a gente não passa, ou quando passa, passa para as pessoas erradas e de forma errada, né, e se achando que até está sendo guiado pelo Espírito Santo. Negócio triste, né, pastor? Que engano, né? Por causa dessa percepção, né? O apóstolo Paulo disse, as minhas prisões, as minhas dificuldades, meu sofrimento na prisão contribuiu para maior proveito do evangelho. Então, qual é a ideia que eu tenho? Deve contribuir para que a igreja aqui, vocês, né, nós, que eu também me incluo, fiquemos melhores, cresçamos. Uma vez eu trabalhei com um grupo de irmãos, né, que eles, sempre que eu dizia assim, quando algum de nós cometeu algum pecado, algum erro, algum deslize, alguma conduta que talvez não seja um pecado, mas alguma coisa administrativa e que traga alguma dificuldade para a igreja, para o evangelho, qualquer de nós está autorizado por Deus a ir a essa pessoa e conversar. E a queixa de mais ou menos 5 entre os 30 dizer, não, que eu não vou me expor. Depois eu fiquei pensando assim, mas como a gente é vaidoso? Quer dizer, Jesus se expôs na cruz, né? O Deus, né, se fez homem, desceu, a Bíblia diz que até a morte de cruz, exposto pelo meu e o seu pecado. Aí a gente agora, depois de ser justificado, tem um nome que ele deu e a gente zela por esse nome e não pelo nome, né, de Deus. É um negócio, a gente tem as ideias que eu fico, como é que a gente acha essa maluquice? Mas é para ir, irmãos. O problema não é ir, o problema é ir como a Bíblia diz. Se você vir seu irmão na dificuldade, vá a ele, né, com o espírito de mansidão, olhando para você. Então tem todo um processo para ir. Dessa forma, orientada pela Bíblia, né, com a orientação dos pastores, a gente pode ir despreocupado, que vai dar certo. Essa semana eu estava conversando com o meu pastor no domingo, que a gente foi, foi domingo, foi. E aí ele me falou um assunto. Aí eu disse, se o senhor disser vai, eu vou. Aí ele ficou, não, diga a palavra, pode ir que eu autorizo. Aí ele falou, por quê? Eu disse, porque senão não dá certo. Aí ele, então eu lhe autorizo. Agora eu vou. Demorou um pouquinho, porque não. Por que isso? Porque isso, irmãos, existe autoridade, que a igreja toda tem, mas existe autorização. Existem algumas coisas que vocês só podem fazer, só devem fazer, se o pastor Juscelio lhe autorizar a fazer isso. Isso tira a sua autorização que Deus deu? Não. Não tira nada. Você em Cristo é a mesma coisa, a sua santidade, suas orações, Deus ouve, independente dele. Ele não é o seu tutor, ele não é o seu guru,
Mas ele também não é uma figura que foi colocada aqui de forma assim, não tem o que fazer, bota o pastor. Serve para quê? Não serve para nada não, porque tem que ter pastor. Toda igreja não tem pastor? Tem, então bota um. Quem? Bota Juscelio. E quando for fazer alguma coisa que a gente faz, não precisa falar com Juscelio não, porque Juscelio é o pastor. Sim, rapaz, Juscelio é o pastor. Foi botado para quê? As cartas que foram escritas lá no Apocalipse foi endereçada a quem? A uma pessoa que tomava conta da igreja, um grupo de pessoas que estavam responsáveis pela igreja. Então, irmãos, a gente não deve abrir mão desse conceito, porque esse conceito é bíblico. Esse conceito de ter respeito, né? A gente vai falar também sobre comunhão, que não vai ser hoje, né? Porque isto é a igreja. A Bíblia diz que nós devemos nos estimular, né, ao amor uns para com os outros, a considerar. Falta de consideração com os irmãos é quebra de princípio estabelecido. Considerai-vos uns aos outros, e não só considerai-vos, mas considerai-vos superior. Então veja que o negócio de Deus é muito sério. Então Paulo, quando ele dava satisfação a esses irmãos, é que Paulo entendia que era um dever dele, né, como quem cuidava da igreja, fazer com que a igreja soubesse do que estava acontecendo com ele. Então veja que nível de entendimento Paulo tinha, de relacionamento, de comunicação com a igreja, não ficava nada fora. Paulo tem outras cartas que diz: eu estou escrevendo isso para que vocês saibam da minha vida. Alguém chegou para mim, me informou como é que vocês estão, e eu também estou mandando uma carta para que seja lida na igreja, para que vocês saibam como é que eu estou fazendo. Ele usa a expressão, para que saiba dos meus negócios, a forma como eu estou sendo conduzido. Versículo 13 desse que a gente leu aí: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muito dos irmãos, isso aqui é tremendo, viu? Muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, que foi que aconteceu? Paulo, quando estava preso, alguns irmãos viram, veja o que é foco, né? Veja o que é olhar, veja a ótica das coisas, né? Alguns souberam que Paulo estava preso, vendo Paulo na prisão, né? Ficaram mais ousados, ficaram mais confiantes e foram falar do evangelho sem temor, ou seja, não tinha medo. Paulo foi preso, então a gente também vai pregar, a gente vai anunciar Cristo. Então veja, na mesma igreja, aí no versículo 15, né, o que é que ele diz? Aqui, irmão, Paulo está falando de pessoas que estavam no mesmo lugar, que tinham o mesmo Cristo, que falava do mesmo evangelho. Então veja o risco que corre de a gente ver uma coisa e ter um pensamento, uma atitude, o outro vê a mesma coisa e ter um pensamento e ter outra atitude completamente contrário daquele que tomou lá uma decisão certa. E interessante que é a mesma coisa. Aqui Paulo não está dizendo que alguém foi informado de uma coisa e depois outro foi informado de outra, não. A informação foi que Paulo estava preso, né? E uns tiveram coragem de falar, não tiveram temor, falaram com mais confiança, mas o 15 diz que alguns pegaram a Cristo por inveja. Não sei se está escrito na sua Bíblia aí. Tem essa palavra inveja na sua, no versículo 15? Inveja aí? Inveja aí, rivalidade. Tem mais diferente disso? Porfia. As Caróis diz como, cara, na sua? Com inveja? Ciumentos, essa aí é pesada, né? Imagine o sujeito pregar o evangelho com ciúme e com briga. Ciumentos e briguentos. Eu gosto dessas coisas como está escrita, pastor Zé, porque o pessoal diz, o pregador está pegando pesado. O pregador veio mesmo, não sei se é Deus que está usando não, mas está escrito. Por isso que eu falo bem mansinho, para não dizer assim, além de tudo, ainda altero o tom de voz para encorpar, para dar ênfase à palavra. Aí eu falo o contrário. Quando Deus dá aquela palavra que vai doer na gente, eu falo bem baixinho, que é para ele entender que é Deus. Não é o tom da minha palavra que vai fazer efeito, né, acústico na palavra de Deus. Quem trabalha em nossos corações é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus trabalha, a gente sai resolvido. Quem tem acesso ao coração do santo é o Espírito Santo, e isso através da palavra, né? Os irmãos já ouviram falar isso aqui, Pedro queria tomar banho, Jesus disse, não,
Você está sendo já é limpo pela palavra. Então, irmãos, é a palavra quem limpa, né, as nossas maluquices, nossas ideias lá no nosso coração. Então, a verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja. Eu gostei dessa tradução da irmã, viu? Briga e ciumentos e briguentos. Repare. A gente já chegar para um homem, irmão, eu descobri que você está evangelizando lá, dando aqueles folhetos, estou falando de Cristo, mas tem um detalhe, você é um ciumento e briguento. Eu, pastor Juscelio, eu sou uma mulher de Deus, eu estou pregando o evangelho, mas você está pregando porque você é ciumento e briguenta. Imagine. Mas Paulo disse, você está pregando por ciúme e é por briga, você está pregando por inveja e você não está fazendo com que o nome de Cristo seja glorificado nisso que você está fazendo, mesmo que esteja fazendo a coisa certa, mas se a intenção do nosso coração não estiver certa, a gente não vai ter muito aplauso, não. Isso fala, né, o apóstolo escreveu, isso, se não me engano, foi aos Coríntios, não foi? Foi que ele fala, veja cada um como edifica. Então, o fato de fazer, né, que a gente não vai, talvez, falar hoje, o fato de fazer não significa dizer que tá bom. Não fiz, tá bom. Ainda pega o que eu faço, ainda acha. Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se tiver competição, se tiver no meu coração algum interesse lá, alguma intenção, Deus não só vê o que a gente faz, não. Deus vê antes do feito, Deus vê a intenção de fazer. Posso confessar um pecado, pastor? Uma vez me chamaram para pregar, né? E eu era muito novo, e eu tinha vontade muito de pregar assim. Os pentecostais, né, achavam muito bonito. Só que Deus não me deu graça para isso, mas eu achava bonito. Aí quando foi uma vez, eu falei assim, rapaz, eu vou pregar hoje aquela mensagem pentecostal. Aquela mesmo que sai, tal, fogo para todo lado. E aí, eu estou confessando pecado, você está dando risada, você fica chorando com o meu pecado. E aí, rapaz, eu cheguei lá, ninguém deram o microfone, e antigamente tinha aquele microfone que era assim, né? Não se lembra? Daquele tal. E lá, dava assim, eu até gostava daquele, porque a gente ficava mais à vontade. Não tinha, não me lembro se tinha esse sem fio, acho que não tinha não, tinha? Eu acho que não, né? Na minha época só de uns 40 anos não tinha não. Aí, mas Lu é porque Lu é nova, minha. Aí eu peguei o microfone e tava assim, eu peguei o microfone para a mensagem ser mais, né, poderosa. Eu disse, não, eu vou ficar aqui preso, onde eu tenho que ficar solto. Aí peguei o microfone, quando eu peguei, logo soltou aquele negócio. Isso para começar, eu já comecei falando negócio, pega, bota, aí o tempo para pegar, para botar, tal, e eu já estava esfriando, né, que eu estava me sentindo, tal. Aí quando botou, eu já estava, isso deve ser o diabo querendo impedir o agir de Deus. Mentira, irmão, foi a minha maior educação. Como eu projetei a mensagem na carne, dá tudo errado. E aí eu não preguei nada, não saiu nada, ninguém deu glória, não abençoou ninguém, não ganhou alma. Eu disse, meu Deus do céu, aí eu fui orar, né? Deus foi o diabo, o Espírito Santo? Não foi o diabo. Tem coisa que nem o diabo precisa fazer. Só basta ele lançar o dardo e sair. Então lançou o dado da vaidade, ficou no meu coração, claro, eu gostei. E aí, não teve nada, Deus não abençoou. E que foi o que eu aprendi? Mesmo que você faça a coisa certa, mas se a intenção for errada, Deus não vai abençoar. Então, se vai fazer alguma coisa, né, junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo, o nome de Cristo precisa ser glorificado. Precisa existir edificação. Não saia da vossa palavra, da vossa boca, nenhuma palavra, né, que não traga para a igreja edificação, que não faça com que o irmão cresça, com que o irmão aumente na fé, aumente na esperança, aumente na vontade de servir a Cristo. Então, se existe da nossa boca alguma intenção, né, desse nível, mesmo que a gente esteja fazendo grandes coisas, para Deus não está fazendo nada, pelo contrário, ainda está desedificando a igreja, ainda está desconstruindo, né, a depender do nível de desconstrução, pode levar até o fraco ou o menino a se desviar, né?
Porque é assim que está escrito, né? O menino, ele ouve qualquer informação, qualquer doutrina, ele fica abalado. A carta que foi escrita aos Hebreus fala sobre isso, né? Pelo tempo, já deveria ser mestre, mas porque vocês passam tanto tempo na igreja, tantos anos, e não aprende, ainda age como criança, então tem que ser tratado como criança. Só que tem gente que pensa que tempo de igreja é maturidade. Você sabe quantos anos eu tenho aqui? Não. Quem vai dizer se você é adulto ou se você é criança em Cristo é o que você faz, é a forma como você age. Então, se você ainda é daquele que acorda mal-humorado, ninguém me diga nada que hoje eu não estou para ouvir nada. Me desculpe, mas você ainda é uma criança. Porque é isso que está escrito aos Hebreus. Pelo tempo já deveria, pelo tempo a gente já cresceu. E mau humor é a ausência do Espírito Santo. Porque é assim que foi ensinado a gente, né? A longanimidade, a temperança, o domínio próprio, isso é uma ação do Espírito Santo na vida de quem dá lugar. Então esse evangelho ele é pregado, né, por inveja, era pregado por ciúmes, era pregado por briga, né, e o mesmo evangelho com as mesmas pessoas. Mas o versículo 17, né, ele aumenta aquilo que ele falou, né, no versículo 14. Como é que diz o versículo 17? Pronto, o que é que Paulo diz? Mas outro por amor. Alguém teve conhecimento, cara, vou pegar Cristo por amor. Eu não vou pegar Cristo por inveja, tal, mas eu sei que Paulo está preso, mas Paulo não está preso porque ele fez nada de errado. Né? Paulo está preso porque ele defende o evangelho. Observe que são duas coisas, né, que foi, né, que foi o pensamento e o comportamento desse grupo de irmãos, né, que a gente podia separar aqui alguns grupos. Então esse grupo do versículo 17 fala do amor e da forma como eles viam a Paulo. Eles não viam Paulo como qualquer, alguém que foi preso porque estava delinquindo, porque estava com a conduta, né, indevida. Não, Paulo foi preso porque Paulo defendia o evangelho. Então o amor dele, que ele pegava o evangelho, ainda trazia para ele essa consciência e ainda defender Paulo. Paulo defendia o evangelho e eles defendiam Paulo, porque sabia quem era Paulo, não aceitava. Mas outros não, outros, né, eram contra Paulo. Mas no versículo 18, Paulo faz uma pergunta, né? Mas que importa? Um pregou dessa forma, outro pregou de outra, mas aí Paulo diz: o que importa, contanto, né? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei mais ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não estava com seu coração ressentido. O apóstolo Paulo não estava triste, não estava deprimido, não estava porque alguém estava agindo na igreja contrário àquilo que ele ensinou para a igreja. Paulo disse: não, eu não posso ir por esse caminho. Paulo foi pelo caminho da alegria, né? Você vê o que é alguém que se deixar usar, né, pelo Espírito Santo, né, pelo correto. Versículo 18: mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. Aí ele bota com fingimento, com verdade, não importa, eu vou me regozijar. A minha alegria é que Cristo está sendo anunciado. Então isso aqui, irmão, é um negócio meio contraditório, mas não está sendo errado. Aí Paulo disse: não, mas o resultado, quem vai produzir é Deus. Então às vezes a gente é alvo de calúnia e a gente fica querendo se defender, querendo guardar a nossa imagem, né? Mas não é o que Deus diz. Deus não precisa se defender, porque Deus diz assim: se você for caluniado, o que é que ele diz? Para quem foi caluniado, o que é que deve fazer? Ninguém está arriscando, não? Nossa Senhora, não? A Bíblia diz, irmão, que é para a gente se alegrar. Se alegrar, né? Regozijai-vos, alegrai-vos, quando alguém mentindo disser todo mal contra vós, porque o seu galardão no céu é grande.
E eu sei que vocês ficam muito alegres quando alguém fala mal de vocês. Eu sei que nenhum de vocês nunca procurou ninguém. Se eu vou dizer a ele que não foi bem assim. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Eu sei que todos vocês, quando ouvem alguma coisa, ficam numa alegria. Jesus, que bom com o meu galardão. Não? Não é bem assim, não? Não? Tu faz como? Misericórdia pela minha carne, para não ir lá gargalar ela, ou misericórdia dele, Jesus, para mim? Porque tem vários tipos de misericórdia, né? A gente fica, Jesus, misericórdia, mas misericórdia de quem? Né? E a vida não acontece, né? Jesus, misericórdia, mas por dentro dizendo, Jesus, me segure, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu era, né? Uma vez eu estava na Avenida 7, a irmã me ofereceu um negócio lá para comprar, eu falei, não quero não. Aí estava eu e Sobral, a gente ia para a prefeitura resolver o negócio, quando voltou, ele, irmão, eu falei, oi, você não comprou não? Eu não quero não, a gente não tem interesse. Ele pegou, tirou a camisa, olha, tá vendo aqui essas balas tudo aqui? Eu fui metralhado, recebi facadas. Eu digo, peraí, irmão, sim, graças a Deus, ele libertou. Irmão, mas eu não quero voltar mais para lá. Eu digo, gente, eu não estou entendendo nada, libertou ou não libertou? Entendeu? Então, quando a irmã pede, como é o seu nome? Jéssica. Jéssica? Então, quando Jéssica pede misericórdia, eu tenho misericórdia dele, porque eu já estou andando nessa misericórdia. Amém? Para não ir lá. Então, quando Paulo soube dessa notícia, Paulo se alegrou. Não ficou com raiva. Mesmo que ele estivesse fazendo a coisa errada. Então, irmãos, a competição, do ponto de vista de Paulo, precisava ser corrigida. Precisava ser ensinada. Precisava que tivessem consciência das coisas que estavam fazendo. E Paulo escreve isso. Só que quando a gente informa a igreja, quando o pastor resolve tomar a atitude de informar a igreja, a conduta de alguns que são incoerentes, né, que são indevidas, que não são autorizadas, né, pela Bíblia, aí aquele que está conduzindo mal as coisas, fica ofendido e ainda leva uma turma, como fez o diabo, né, que quem erra nunca fica só, sempre leva, isso é desde o princípio do céu, né? O diabo fez isso, Lúcifer, na verdade. E aí o pastor fica sem saber, faz como? Porque aqui, o Evangelho está dizendo que eu preciso corrigir esse comportamento. O apóstolo Paulo corrigiu esse comportamento. Ele corrigiu escrito, né? Se o pastor José botasse aqui, aquele negócio ali que bota bem grande, né? Escrevesse ali o nome e sobrenome de quem está fazendo isso, fulano de tal, irmão, está fazendo isso na igreja, isso, tal. E aí, no outro dia, SPC, Serado, processo crime, advogado, porque o pastor está me expondo. Mas Paulo escreveu. E a gente faz como? Chama quem está com a conduta indevida, faz que nem Jéssica disse, tenha misericórdia, Senhor, de mim, né? Só de mim, dele não. Dele também? Dele também, então tem misericórdia de mim, dele que a gente nunca se cruze, nunca, porque o Senhor me conhece, Jesus, aquela velha Jéssica pode ressuscitar? Não, né? Porque a gente tem essa tendência a ver uma coisa, né, e fazer outra. Então, irmãos, a competição é um negócio sério, a competição é um problemaço. Eu queria que você abrisse, por gentileza, no Evangelho de Marcos, que é um assunto bem parecido com esse de Paulo, mas eu acho que não é um pouco mais pesado. Marcos 14, não falei, não foi Marcos 14. É 14, 1 e 2. Diz como?
Mas o assunto a ser tratado era qual? Versículo 2. Versículo 1. É mais do que prender. Prender e matar. Irmãos, o que é que a gente entende? Era festa. Festa é dia de alegria. Música, dança, maquiagem. Né, Jéssica? Vestido mais bonito, brincos. Igual de Jéssica. Vai ficar mais bonito. Todo mundo naquele clima de uma alegria, de uma felicidade, estampado, sorriso no rosto. Mas o que é que está por trás desse cenário todo? Matar Jesus. Arruma-se uma forma de não ser público, porque pode trazer um problema, não por causa da morte, mas por causa da gente. A nossa imagem precisa ser preservada. Não podem saber que nós estamos planejando matar Jesus. Então, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a festa, a gente vai sorrir, a gente vai dar altas gargalhadas, a gente vai seguir com a programação normal. Mas o nosso intuito vai continuar. O nosso intuito é matar. Isso é pesado, não é? Isso é muito sério. Nosso intuito é destruir. Nosso intuito é... A morte é o limite, né? Nosso intuito é pôr limite. É exterminar, é acabar. Se alguém tem um sonho, tem um projeto, tem uma vida, tem uma carreira, tem um ministério, está fazendo alguma coisa, nós vamos chegar lá. Nós vamos acabar com esse negócio, mas a gente não vai deixar que saibam. A gente vai continuar com as festas, uma após a outra. Um plano após outro. Um encontro após outro. Mas o nosso projeto escondido lá, no nosso coração enganoso, é matar. Está vendo como esse negócio é sério? A competição toma conta do nosso coração e cresce. Né? Cresce, cresce muito. Por isso é que Davi, eu gosto muito daquela oração que Davi diz: sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, o caminho eterno. Porque às vezes, irmão, no nosso coração tem tanto caminho ruim. No trabalho mesmo, a gente pensa que aquelas propostas que nos são feitas, que nos são oferecidas, que por trás daquela promessa do patrão, daquela suposta porta aberta, daquela suposta promoção, fica só no campo material, né, do financeiro. A gente pensa que se a gente tiver alguma ação, alguma reação que vai me promover, que vai, né, aumentar meu salário, e se isso for de forma arbitrária, se for de alguma forma desonesta, Deus não se importa não. O importante para Deus é o dízimo. Vou aumentar meu dízimo. Mas não é não, irmão. É que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então Deus deve em tudo ser glorificado. O tempo todo glorificado. E aí cabe a gente o tempo todo. Por isso que eu insisto, né, que crente deve ter contato diário, agendado com a Bíblia. Crente deve ter prática como estilo de vida de oração diária. E não quando der. Porque se são 24 horas, aí nós somos, né, de alguma forma, dono dessas 24 horas. Por que eu não incluo nessas 24 horas? Um tempo de oração, um tempo de Bíblia, tempo de relacionamento com irmãos, um tempo para pensar, né, como eu estou. Eu preciso entender que o meu coração é enganoso. O tempo que eu me exponho, né, diante das mídias, diante das informações, aqui não tem não, mas diante dos fofoqueiros, né, diante dos mentirosos, dos maliciosos, aquele que diz assim: menina, você nem sabe, isso é um problema. Olha, eu estou contando, mas é para você orar. Aqui não, a gente lá passa isso. Estou contando, mas é para você orar. Olha, esse assunto não pode sair daqui. Eu estou contando porque eu confio em você, viu? Pelo amor de Deus. Sério. É muito sério. Uma vez uma irmã já idosa, né, ela queria arrumar um namorado, né? 65 anos, mais um pouquinho.
E aí ela congregava em outro lugar, ela me procurou, me conhecia muito, tinha muita consideração, me perguntou, Gilmar, eu posso arrumar um namorado? Claro que pode. Aí, a senhora é livre, tanto para arrumar um namorado, para casar ela viúva, tanto quanto para continuar viúva. Problema nenhum. Aí ela disse, mas eu já estou com namorado. Falei, começou me perguntando se podia. Então o que é que faz? Eu vou perguntar o que é que Gilmar acha. Se ele disser que não pode, eu não digo nada. Como ele disse que pode, então eu vou assumir que pode. Mas é por isso que eu digo, rapaz, a gente tem que ter muita... Aí que você disse, tem que ter misericórdia. Não sabe se dela ou da gente, né, Jéssica? Mas aí eu falei, sim, rapaz, e aí já conversou com o seu pastor? Ainda não. Eu falei, como é que você está namorando com uma pessoa, né, e que ele nem sabe ainda? Ah, mas eu não sei a reação dele. Mas ele tem que ter a reação pela Bíblia. Paulo disse que, né, se quiser ficar solteiro, fique, se quiser casado, tal. Aconselho alguns que não casam. Mas no caso da irmã, se você conversar com o seu pastor foi uma coisa legal, ele é crente? É, pessoa temente a Deus, eu tenho certeza que ele tem esse temor todo. Mas por quê? Porque se ele começou um relacionamento com a senhora, né, que eu gosto muito do secreto para não ir para as trevas, né, porque fica meio duro, né, escondido, né, e eu acho que a primeira opinião, a primeira atitude dele seria, vamos conversar com o seu pastor, conversar com seus filhos, né, que seus filhos acham, vamos trazer esse negócio para a luz antes de conversar, antes de começar. Né? O coração de uma pessoa mais velha, o coração de uma pessoa jovem, pulsa do mesmo jeito, as emoções não tem nada de errado, o problema é como a coisa é feita. A gente tem um bocado de coisa que começa certinho, a ideia, a vontade, o projeto, tudo certinho. Aí eu até, uma vez falei muito sobre isso, e tenho até uma mensagem sobre isso, dardos inflamados do maligno, que é aquela coisa que o diabo lança no lugar certinho, na hora certinha, a gente pega aquele dardo e não vigia, e aí amadurece a ideia, aí vai achando e se contextualizando com as coisas e trazendo a coisa, né, para arrumar tudo, mas aí longe dos pastores e longe da Bíblia. E não, mas não estou pecado não, é porque imagine se meus filhos souberem, imagine se o pastor souber, imagine se meus vizinhos souberem, vão dizer o quê? E vai fazer como com esse negócio? Aí como ele não morava aqui, ele morava no interior, e aí ela foi passar uns dias lá, né, no interior. E aí namoraram um pouquinho e tal. E aí eu perguntei, e aí? Porque assim, não importa onde a pessoa congrega. Foi santo, foi santa, não tem problema. Para mim, se tiver para a gente aconselhar, não existe essa coisa. Desde quando a pessoa queira, né? E que o pastor saiba. E ela falou, não, ele é uma pessoa um pouco difícil e tal. E disse, eu vou lhe sugerir que... Aí, quando ela voltou querendo casar. Não, eu vou casar. Ele conversa com o seu pastor. Aí ela foi, o pastor ficou zangado e veio falar comigo. Eu disse, mas não foi, pastor. Eu podia estar livre dessa confusão. Diz, irmã que sabe. Mas eu fico assim, mas é a igreja. Nosso trabalho é cuidar uns dos outros, irmão. A gente sai de algumas situações, não é porque a gente está com não querer se intrometer, não é porque a gente está cuidando da nossa imagem. O que é que vão dizer de mim? E o irmão vai para o inferno, vai para uma situação difícil, e querendo ou não, a gente pode ter participação naquele pecado, porque nós somos igreja, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Agora, se a pessoa não quiser, mas a sua intenção de ajudar deve existir. Então, aí ela trouxe o pastor para falar comigo. Eu falei assim, eu sugiro que eles se conheçam, né? Ela vá para a casa dele, com a família, que não tenha contato sexual, não tenha contato físico, ele venha para a família, para casa, para conhecer e tal. Ele falou, não concordo não. Eu acho que eles devem casar, né, porque são pessoas crentes, maduras, e que devem casar sem ter esse tipo de conhecimento. Não, o seu pastor está dizendo assim, siga seu pastor. Eu não aconselho, porque ele é um senhor já dessa idade, a senhora também. Né? Nós, um pouquinho mais velhos, temos um bocado de manias que a gente não agrada um ao outro. Quando já está casado há muito tempo, vai levando, vai deixar esse negócio para lá. Mas para começar já com esse bocado né? Jéssica, você não sabe o que é isso, não. Porque já quando chega lá, você vai dizer, rapaz, é assim? Nem sabia. Mas, né? E aí eu sugeri, mas a irmã disse, não, eu não posso, porque o meu pastor não me orientou dessa forma. E casaram. E aí ela foi, né? Uma coisa, aquela alegria, aquela empolgação. E quando chegou lá, ele dizia que tinha muito dinheiro, tinha fazenda, tá, aquela coisa. Só que a irmã não viu as fazendas, não viu os gado. A irmã não viu nada, mas foi. Aí quando chega lá, tinha um sítiozinho pequenininho. Cabeça de gado não tinha nenhum, teve um tempo, mas vou comprar.
E aí, pastor, quando chegou lá, irmã, a primeira coisa que ele disse, chegou sexta-feira, todo mundo empolgado, sabe, fulano? Aí deu uma listazinha aí, olha, traga da feira esses negocinhos aqui nas compras que você vai comprar. Ele disse, eu vou fazer as compras para casa. Ela disse, então. Eu disse, não, mas essas compras é para mim. E o meu, me deu dinheiro, você não é aposentado? Aí, então me deu dinheiro, não está me dando a lista? Aí eu perguntei, se tivesse ido lá, passasse uma semana, né, lá na casa, com a família, e se pedisse, ô nego, traz essas coisas. Aí o nego dizia assim, me deu dinheiro, o que ela fazia? Nego, não libera não. Viria logo, caia fora, não, foi achando que assim não foi bom de dinheiro. E para resumir a história, por causa do nosso tempo, você sabe quantos tempos ficaram casados? Um ano? Aí vem aumentando 11 meses. Ficou um mês. Isso é muito generoso. Foi um mês que ele ficou casado. Um mês. Ela voltou e falou, meu irmão, o homem é mais miserável do que você imagina. Eu disse, agora você vai conversar com o seu pastor. Aí foi conversar com o pastor. Sabe o que foi que o pastor disse? Quem casou com ele foi você, não fui eu não. Entendeu, pastor? Então, por isso é que a gente precisa, né, fazer as coisas com muito cuidado, porque às vezes esse assunto nos são trazido, esses assuntos nos são ditos, mas são ditos conforme está escrito. Aqui no 14:1, a minha diz que eles buscavam compreender Jesus, a minha diz com dolo, com engano, com a intenção de fazer a coisa, mas com dolo. Existia ali, né, uma intenção maldosa, mas o negócio era feito com o objetivo de que ninguém soubesse, né, do que estava por trás. Então, quando a gente vai saber de alguma coisa, a gente precisa saber do espírito que está por trás daquela fala, né, daquela ação, daquela reação. Existe realmente uma provação de Deus nisso? No caso da irmã, né, Deus não estava. Mas a irmã pensou, no caso de Jesus aqui, a festa, né, o alvoroço entre o povo, o meu versículo 2 dizia, eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então deixa o negócio quieto, não diz não, porque se disser, vão saber, vai criar um tumulto e nós vamos ser descobertos. Por isso que se pede esses segredos. O espírito é o mesmo, o diabo veio para... Pronto, qual é o objetivo aqui? Matar. Quando eu crio alguma situação, que essa situação tem que ficar camuflada entre nós, é o mesmo espírito, é a mesma intenção de que o diabo veio matar, roubar e destruir. Só está mudando o lugar e as pessoas, mas a intenção do diabo, na minha cabeça, vai agir da mesma forma como agiu na cabeça desses aqui, ó. Não cria tumulto no povo, não cria uma situação que vai expor o nosso projeto. Nós vamos ser descobertos, deixa esse negócio quietinho. Então, irmãos, pode ser numa fala, pode ser numa proposta, pode ser numa convocação, pode ser numa coisa bonita, a gente tem aquele espírito até de alegria, de confraternização, como era o caso aqui de festa, mas é possível que por trás daquilo tenha alguém, ou tenha alguns, né, sendo usado pelo diabo para passar uma informação de morte, né, vindo das profundezas do inferno, e eu, por não ter esse cuidado, posso me deixar levar, né, por essa fala. Não cria situação, não. Não precisa a igreja saber, o pastor não precisa saber. Fica entre nós. E isto é muito arriscado. Entendeu, irmãos? Então, o assunto nosso é competição, o assunto nosso é rixa, que foi um assunto que Paulo tratou também, né, na carta que escreveu aos Coríntios, que a gente não vai falar, né? Paulo fala de rixa na igreja, forma, né, uma igreja tinha aquela dificuldade, né, mas a coisa começa muito nos bastidores, começa muito quietinho, começa muito bem intencionado, mas por trás existe um espírito de destruição. Eu não sei se você entendeu, né, que foi posto. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro, Carol? As Caróis, esse assunto ficou claro. Se tiver alguma dúvida, vocês procuram o seu pastor. O pastor é quem tira as dúvidas, né? Os outros vêm aqui, pegam um bocado de coisa, procure o seu pastor, né? Então, minha oração, irmãos, é que nós, né, cresçamos diante de Cristo, cresçamos em amor,
como foi dito, cresçamos em comunhão e que todos nós tenhamos sensibilidade para identificar, né, o que está sendo dito no nosso coração, o que está sendo colocado, o que está sendo proposto, vem realmente do Espírito Santo ou se vem desse espírito que é para destruir. Vem do Espírito Santo ou vem desse espírito que quer matar, que quer limitar, que quer interromper. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa sensibilidade para a gente estar atento, né, à voz do Espírito Santo. Amém? Você pode curvar sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Oro para que todos nós tenhamos, Deus, os olhos dos nossos entendimentos abertos. Que haja em nós, Deus, um entendimento do Teu Espírito e que a gente consiga identificar o tempo todo a ação do Teu Espírito, mas também que a gente consiga identificar as propostas de Satanás, o disfarce, onde existe um dolo, onde existe uma inveja, onde existe uma maldade, um projeto, né, onde venha disfarçado, mas que no fundo tem uma ação maligna para nos destruir ou para destruir alguns. A nossa oração, Deus, é que nós possamos vigiar, tomar as armaduras de Cristo e possamos estar firme, que nosso coração tenha todo o tempo esse projeto. Nós somos uma família e a família se ama, a família quer ver todos bens. Quando um na família prospera, todos devem se alegrar. Quando um sofre, todos devem sofrer. E que haja em nós esse espírito que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. Isto é família. E nós somos a família do Senhor na terra. Por isso, haja, Deus, em nós esse sentimento sincero, de vontade de estar junto, vontade, Deus, de ver a igreja do Senhor crescendo, prosperando, ganhando alma, e nós estejamos todos alegres, satisfeitos, felizes uns com os outros. Oramos para que haja em nós, Deus, espírito de união, espírito de crescimento, Deus, espírito, Deus, de ver o outro cada dia na minha frente, melhor do que eu. Que haja em nós esse desprendimento. Todas as vezes que eu souber que tem um irmão melhor do que eu, o que deve sair da minha boca é um louvor ao Senhor pela vida do meu irmão. Oro, Deus, para que haja em nós essa compaixão, Deus, para perdoar os fracos, para ajudar os que estão caídos, e que haja em nós o tempo todo esse espírito de família. O Senhor tem o projeto de construir na terra uma família semelhante a Jesus Cristo. E que a gente seja essa família, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja.